Olá, paz de Cristo, boa noite, gente. Eu tô vindo aqui essa noite compartilhar com vocês os minutinhos da palavra de vida. Isso mesmo, nosso compromisso de toda sexta-feira à noite, né? E hoje, Deus me impulsionou a falar sobre filhos. Essa semana eu tive uma semana bem diferente e essa noite em específico, Deus falou muito ao meu coração sobre filhos, né? E aí eu quero convidar você a Bíblia comigo, a sua Bíblia, lá em Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 3, que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da sua glória e da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue e a remissão de ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Somente até aqui. Nesse capítulo 1 de Efésios, especificamente nesses versículos, se fala sobre as bênçãos de Deus, que é autor, né, da nossa redenção e o cabeça da igreja, através de Jesus Cristo. Portanto, Jesus Cristo, né, é o Filho de Deus, todos nós sabemos disso, e nós também somos filhos de Deus por adoção. Quantas das vezes, né, a gente como filhos não se relaciona com o pai, não obedece ao pai e vive uma vida difícil em Deus? Também, quantas das vezes nós, como filhos, seres humanos, né, passamos dificuldade em relacionarmos com os nossos pais, com alguém que nos criou, alguma dificuldade que temos até mesmo de, não só relacionamento, mas de vida. Às vezes não fomos criados pelos nossos pais, não fomos amados pelos nossos pais, né? Eu, por exemplo, eu fui muito amada pela minha mãe, sou amada pela minha mãe, mas sempre tive um relacionamento difícil, né, com a minha mãe. E Deus teve que entrar nesse negócio. Deus entrou nesse negócio, né? E ele trouxe cura pra minha vida, pra vida da minha mãe, porque minha mãe, ela também passou por algumas situações que ela não conseguia demonstrar esse amor, né? Amor genuíno de mãe pra mim. Deus entrou e trouxe a cura. Já o meu pai teve uma situação na família dele que ele também não recebeu esse amor, mas ele conseguiu demonstrar muito bem o amor de pai para mim e para os meus irmãos. Então, cada um tem a sua história de vida. A gente sabe que na palavra de Deus vai dizer, lá em Salmo 27, né, no versículo 10, porque se a sua mãe e seu pai se te desamparar, o Senhor, todavia, não te desamparará, ele te recolherá. Então, essa ausência, às vezes, de pai ou de mãe que a gente pode ter, a gente sabe que é preenchida pelo Senhor, porque ele é um pai bondoso, fiel, e como diz aqui na sua palavra que nós acabamos de ler, né? O Senhor, ele é um pai bondoso, que ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ou seja, nós somos abençoados. Mas esse relacionamento com o pai, com certeza, né? Ele precisa ser bem fundado, né? Para que a gente venha alcançar as bênçãos de Deus, né? E é interessante que nós, como filhos de Deus, temos que ter esse relacionamento e esse tratamento para que a gente possa também passar isso para os nossos filhos, né? A bondade de Deus para conosco, para com os nossos filhos, e também que eles também são amados por nós que somos pais, né? Pais e mães. Né? Na palavra de Deus vai dizer, lá em Salmo 127, versículos 3 e 4, que filhos são heranças do Senhor. Filhos são heranças do Senhor, e o fruto do seu ventre é o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da sua mocidade, né? Ou seja, a nossa maior herança é algo que a gente recebe da parte de Deus, que é o poder de gerar um filho, né? Como parte de nós. E ali a gente demonstra também o nosso amor. A gente aprende a amar, né? Melhor dizendo, de uma maneira toda especial, porque é uma parte nossa, né? E a gente começa a fazer o que pelos nossos filhos? Brindá-los, ensiná-los. Assim como diz lá em Provérbios 22, 6. Instrui o menino no caminho que deve andar, para quando envelhecer, ele não se desviar dele. Então, o que ocorre eu estava lembrando justamente dessa situação. Eu lembro de eu pequena, né? E eu e meus pais, a gente ia sempre em cultos, né? Em igrejas, visitar. E mesmo que eu não tivesse um relacionamento tão próximo de Deus, né? Porque eu ainda era muito pequena, eu vi que o melhor caminho era esse, estar
diante da presença do Senhor. E não será diferente na sua vida. Se você criar o seu filho de acordo com os preceitos do Senhor, né? Mesmo que ele tenha alguma curiosidade, porque o mundo às vezes incita a curiosidade do filho, né? Para coisas que não são de Deus, né? Porque é o mundo natural, ele vai lembrar do que ele foi ensinado, né? Que foi pelo caminho do Senhor. E assim o temor do Senhor vai estar no seu coração. Então, no tempo certo, ele vai lembrar. Não, a minha mãe e meu pai falaram que esse caminho é o melhor caminho, que o Senhor é o nosso Pai, que Ele se entregou por nós lá na cruz do Calvário, né? Dando seu único filho. Ele criou esse plano de salvação para mim e para você, sem ter pecado algum, demonstrando o seu amor tão grande por nós, né? Quem seria capaz, né, de dar um filho, uma parte sua, né, por amor de alguém? Deus fez isso por mim e por você. Então, é assim que nós também devemos continuar nesse amor, tanto para com os nossos filhos biológicos, tanto também para os nossos filhos espirituais, que Deus sempre coloca no nosso caminho, né, demonstrando também que a gente precisa amar o outro mais, às vezes, do que a nós mesmos, né? E então a gente cumpre também o ID do Senhor, né? Que é o que diz na sua palavra, que a gente precisa, né, falar de Deus, falar do seu amor, né, falar do plano de salvação para o mundo inteiro, se possível, né? E é interessante que quando a gente coloca isso no nosso coração também, a gente entende que a missão é muito maior do que simplesmente quatro paredes, né? Porque a gente se preocupa com o outro, a gente quer mostrar Jesus para o outro, a gente quer falar do amor de Deus. É como se a gente tivesse assim, a gente descobriu algo muito bom, né? E a gente quer compartilhar, a gente quer demonstrar isso, porque o que é bom pra gente, a gente sabe que se a gente compartilhar para o outro, também será bom para o outro, né? E isso é Jesus. Jesus, ele veio salvar o que se havia perdido. Ele veio salvar a mim e a você. E como um pai bondoso, ele sempre cuida de nós. Eu não sei se você percebe nos mínimos detalhes, mas Deus, ele fala conosco sempre com muito amor e carinho, e ele também cuida de nós da mesma forma. E nós, como seus servos, devemos fazer isso tanto para os nossos filhos, né? Ensinar o caminho, mostrar o caminho, como aqueles que chegam até nós. Então, se você também entende que você tem essa missão, né, de levar o amor, levar Jesus, não fique de fora dessa missão. Que você possa olhar para a palavra de Deus com outros olhos. Por quê? Filhos são herança. Pessoas são também bênçãos nas nossas vidas. Por quê? Nós podemos também demonstrar a elas o que é bom para a vida delas. Elas aceitam se quiser, é claro. Mas é importante a gente fazer a diferença na vida de alguém. Então, que nessa noite o Espírito Santo possa falar ao seu coração, para você ser uma pessoa mais cuidadosa e também ser uma pessoa que gere filhos espirituais, aquelas pessoas que você pode amar, cuidar e estar sempre presente na vida delas com uma oração, com uma palavra ou com algo que você sabe que elas necessitam, né? Porque se você professa Jesus, você precisa amar o outro também, assim como Jesus amou. Amém? Fique com Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e principalmente os seus filhos. E que Ele também mande para você essa missão de amar o outro, né? E filhos espirituais, para que você possa demonstrar o amor de Deus para essas vidas. Amém? Que Deus te abençoe e gere filhos espirituais. Amém? Tchau, tchau. Fique com Deus.